Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito dos 20 jogadores mais valiosos do Cruzeiro. Eu vou mostrar aqui o top 5, que teve uma matéria lá pelo R7. Eu queria aqui mostrar para vocês e até discordar em um certo ponto, agora vocês vão entender o porquê. Queria falar sobre o caso envolvendo Rogério Ceni, que deve ser contratado pelo São Paulo como novo treinador. E o trabalho dele aqui no Cruzeiro foi contestado, sim, foi uma das passagens pior passagem da carreira do treinador foi aqui no Cruzeiro, e que assim, por conta dele ser contratado, tem até essa dúvida por conta desse trabalho no Cruzeiro lá em 2019. Queria falar também a respeito do Raniel, que fez gol ontem diante do Atlético Mineiro e deu uma provocada, lembrando os momentos dele no Cruzeiro. Será que poderia, por exemplo, ele voltar pro ano que vem, um jogador que assim não marcava quase 2 anos? E também a respeito do técnico Renato Gaúcho, uma declaração que ele deu bem polêmica e que assim, alguns de vocês me perguntaram se é verdadeira ou não, vídeo que eu já tinha trago para vocês na última semana, mas não tinha certeza ainda, tá? Mas antes de começar, me aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos, já tá bem perto, então assim, conto com a ajuda de vocês. E o salve de hoje é para duas pessoas, primeiro é para o Guilherme Chaves, muito obrigado Guilherme, foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem de noite, não deixou de onde é, mas enfim, valeu demais. E o outro salve é para o Lucas Henrique, ele que é de Montes Claros, Minas Gerais. Valeu demais, Lucas, mais um de Montes Claros. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, vai sair ali umas 6h15, 6h30, já deixa seu comentário aqui embaixo com o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Enfim, antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde é um jogo de futebol que você pode jogar com seus amigos, inclusive no modo online. Lá você pode evoluir seu personagem, treinar sua equipe, bem parecido com aquele modo carreira no FIFA, no PES, e assim, você não precisa pagar nada e nem fazer o download do aplicativo, só você entrar aqui no link na descrição, por lá você vai colocar seu e-mail e sua senha, e assim, vai poder jogar online, normal, e tenho certeza que você vai gostar, tá? Então já corre lá, vou deixar aqui o link na descrição, baixa lá que sem dúvidas vai me ajudar demais e você também vai gostar, beleza? Bom, vamos começar falando sobre esse caso envolvendo os 20 jogadores mais valiosos do Cruzeiro, onde saiu uma matéria tanto lá no R7 quanto no site Lance, mostrando os 20 jogadores mais valiosos da Raposa. E assim, eu vi que por esses números ele deve ser tirado pelo Transfer Market, que é assim, um site de fora, né, especializado em valor de mercado, que avalia bem os jogadores que têm uma idade maior. Mas, por exemplo, promessas de jogadores, eu acho que eles erram bastante em relação a isso. É bem diferente, por exemplo, de um último relatório que saiu, onde o primeiro colocado da lista era o Vitor Roque, que valia quase 20 milhões de reais. Aquele estudo lá era bem mais perto do que esse que foi divulgado, tá? Enfim, queria mostrar aqui a lista do top 5 para vocês. Do top 4, primeiro é o Ramon, ele que está avaliado em 6,4 milhões de reais, tem contrato até dezembro de 2023, jogador de 26 anos, eu acho que realmente ele vale isso, o valor eu diria que bem próximo. Outro Marcinho, 26 anos, avaliado em 5 milhões e 100 mil reais, contrato só até abril do ano que vem, então assim, a chance dele pedir uma saída contratual é grande, tá? O contrato dele se encerrando. Outro, o Wellington Nem, que tem contrato só até o final desse ano, avaliado em 5 milhões e 100 mil reais. E o quarto colocado, o Bruno José, de 23 anos, avaliado em 3,8 milhões, tem contrato até dezembro de 2024. Esse é um jogador que eu acho que tá bem abaixo, tá? Eu diria que o Bruno José hoje vale no mínimo 7, 8 milhões de reais. E sem contar nessa lista ali, eu colocaria ainda o Adriano, que vale muito mais do que qualquer um desses, mais do que 6 milhões e 4 milhões, 6 milhões e 400 mil reais do Ramon, por exemplo. Eu acho que o Matheus Pereira vale mais, o Adriano vale mais, o Marco Antônio, o Vitor Roque, o Vitor Leque, enfim, porque esse levantamento não colocou isso. Eu queria destacar aqui para vocês, porque até alguns de vocês me perguntaram, né? Porque até o Felipe Augusto estava aparecendo na lista dos top 20 jogadores mais valiosos do Cruzeiro, e alguns outros jogadores, como por exemplo, igual eu falei, o Matheus Pereira, o Adriano não via nessa lista, por conta deve ser desse site do Transfer Market, que muitos jogadores, quando sobe da base, está avaliado em 500 mil reais lá, por exemplo. Aí às vezes o cara, igual o Jadson Silva no ano passado, foi pro Red Bull Bragantino, mesmo quando ele rescindiu o seu vínculo, estava lá no Transfer Market que ele valia 500 mil reais. Então isso daí eles avaliam melhor jogadores que têm uma experiência maior, mais tempo de outros clubes, como por exemplo o Ramon, Marcinho, Wellington Nem. Diria que os valores deles estão bem próximos da realidade. E no outro levantamento você vê que jogadores ali no top 3 praticamente era só jogadores da base. O Stênio, o Vitor Roque, que era o mais valioso, valia 20 milhões de reais. Matheus Pereira ali também valia uma grana boa, tipo 7 milhões, que eu achei um levantamento muito mais perto
E eu vou ver se eu trago um outro vídeo atualizando para vocês sobre essa outra matéria, esse outro levantamento, que eu acho bem mais próximo da realidade do que esses, que esse daqui é bom, mas somente que é os jogadores que já estão com a idade mais avançada e não as promessas do clube, é o que realmente importa. E antes de começarmos, tem um recado importante para vocês, onde eu dou um podcast, lá no Zói Podcast, uma entrevista por lá, onde eu falo assim a respeito mais sobre eu, Gustavo, né, fora aqui do Cruzeiro News, um papo bem interessante, falo também a respeito do Cruzeiro, entrevista inclusive com o meu irmão, o Guilherme, nós dois somos gêmeos, que torce pro Goiás e direto vocês ficam me perguntando, né, se é eu que gravo vídeo para outro canal, se tudo mais, então por lá você vai entender tudinho. Vou deixar aqui o link na descrição, também um card aparecendo aqui, então eu recomendo vocês darem uma olhada, vai lá dar essa força que sem dúvida vai me ajudar demais. Aproveite também para se inscrever no canal dele, podcast bem interessante, tenho certeza que você vai gostar, tá? Corre lá e dá essa moral aí para nós. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Rogério Ceni, ele que deve ser anunciado como novo técnico do São Paulo já nas próximas horas. E assim, muitos torcedores criticaram essa contratação, ficaram em cima do muro, e aquele trabalho dele no Cruzeiro lá em 2019 voltou à tona, que assim, teve essa idolatria dele lá pelo Fortaleza, foi muito bem no Cruzeiro, pior fase do treinador, né? Realmente uma frustração gigantesca, e no Flamengo conquistou o Brasileirão, mas com uma incerteza, então agora volta ao São Paulo, vamos ver em quais condições. Ele que pelo Cruzeiro ficou apenas 46 dias de trabalho, ainda tem um processo na justiça de um valor gigantesco que o Rogério Ceni ainda cobra do Cruzeiro, e para você ter uma noção, foram apenas 8 jogos, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 3, um aproveitamento de 45%. Eu tenho certeza que se ele tivesse continuado desde o início da temporada, por exemplo, eu acho que daria certo, teria uma temporada boa, mas chegando naquela reta final para tentar salvar o clube do rebaixamento, realmente não é em 8 jogos que vai mudar muita coisa. Eu gostei bastante do estilo de jogo do Cruzeiro naqueles primeiros jogos, começou bem, mas depois caiu demais de nível, né? Inclusive conseguiu aquela eliminação na Copa do Brasil bem vergonhosa para o Internacional, perdendo de 3-0, mas assim, eu acho que o Rogério Ceni errou em alguns pontos e outros também. Eu vejo que se ele tivesse chegado no início do ano, por exemplo, um Cruzeiro sem aquela crise que já vinha se afundando, tenho certeza que daria certo também, tá? Um treinador que sempre fica nessa divisa, né? Muitos torcedores gostam dele, outros não, mas sem dúvidas é um cara que passou, teve essa chance de tirar o Cruzeiro daquela zona que estava muito ruim, mas acabou não dando certo, depois assumiu o Abel Braga, mas para você ter uma noção, o Abel Braga assumiu faltando ainda 15 rodadas para o fim do Brasileirão. Você vê que o Cruzeiro deu besteira demais naquele ano, dava para ter evitado ter sido rebaixado. Um caso bem parecido, por exemplo, igual está acontecendo lá no Grêmio nesse ano. Depois, inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada por lá, tá? Falando em Grêmio, queria falar sobre o Renato Gaúcho, onde nessas últimas semanas surgiu uma frase do treinador que era bem polêmica, que assim, falava sobre o Cruzeiro, muitas páginas inclusive compartilharam e tudo mais, e assim, essa informação não é verdadeira. Ele hora nenhuma disse nessa entrevista que ele falava o seguinte, abre aspas, o Brasil respeita mais o Cruzeiro na Série B do que o Atlético na Série A, isso se chama história, fecha aspas. Eu vi muita gente compartilhando isso, eu já vi que não era verdade, até porque apesar do Renato Gaúcho ser bem exaltado, né, falar muita coisa, por estar brigando diretamente o Flamengo com o Atlético Mineiro para o título da Série A, tenho certeza que ele não colocaria esse fogo aí na fogueira, nessa lenha aí na fogueira, justamente nessa reta final do Brasileirão, e realmente não foi o que aconteceu. O Renato Gaúcho que, assim, muitos torcedores gostam dele, inclusive no trabalho como treinador, e é um cara que passou aqui no Cruzeiro na década de 90, fez muito sucesso, fez mais gols do que jogos por aqui, conquistou inclusive alguns títulos importantes, Recopa, Estadual, e é um cara que eu vejo que no futuro, quem sabe, não possa assumir o Cruzeiro, já que quando era jogador até tinha expectativa dele voltar ao Cruzeiro alguns anos depois, acabou não acontecendo, e como treinador ele ficou apenas lá no Grêmio, né? Agora indo pro Flamengo, foi o segundo ano consecutivo, o segundo time dele na carreira, então é um cara bem novo, eu acho que tem, por conta até dessa identificação, a chance dele vir treinar o Cruzeiro, quem sabe daqui uns 3, 4 anos, o Cruzeiro numa situação melhor, eu diria que é bem grande, tá? E até eu tinha falado a respeito ali das comparações, inclusive entre Cruzeiro e Grêmio no rebaixamento. Você vê que o Renato Gaúcho ficou vários anos à frente do Grêmio, se não me engano 5 temporadas, e quando ele saiu foi o mesmo caso do Mano Menezes, estava muito tempo, foi mal, contratou um técnico na expectativa de ser promissor. O Grêmio contratou o Thiago Nunes para substituir o Renato Gaúcho, o Cruzeiro contratou o Rogério Ceni para substituir o Mano Menezes, e acabou não dando certo, depois foi para um treinador mais experiente, o Cruzeiro para o Abel Braga, o Grêmio para o Filipão. E agora o Grêmio indo para mais um treinador, o Cruzeiro foi para o Adilson Batista. Vamos ver o que o Grêmio arruma. Você vê que realmente parece demais, e até tem interesse de fazer um vídeo comparando assim, essas duas coisas,
Enfim, queria que vocês deixassem aqui a respeito nos comentários sua opinião sobre esse caso e também sobre o Renato Gaúcho, essa frase, se você estava pensando que se isso era verdade ou não, apesar de que realmente todo mundo sabe que o Cruzeiro tem muito mais história do que o Atlético. Isso não vai mudar em relação a 1 ano, 2 anos do Cruzeiro mal, por exemplo, na Série B. Então, assim, realmente essa frase poderia ser verdadeira, mas eu acho que o Renato Gaúcho não falaria isso agora, por conta assim do Atlético e o Flamengo está brigando por conta do título do Brasileirão. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Raniel, ele que assim voltou a marcar depois de quase 1 ano e 8 meses diante do Atlético Mineiro ontem. Ele que abriu o placar, o Santos acabou perdeu por 3-1 de virada. E assim, o Raniel que deu uma provocada, lembrando aquela época dele de Cruzeiro, que assim, ele marcou o gol e correu em direção às arquibancadas do estádio gritando: "Eu mando aqui", fecha aspas, por conta dessa identificação que ele tem com o Cruzeiro, jogou por aqui de 2016 até 2019, então assim, realmente tem uma identificação bem grande com a torcida. Ele que passava por uma crise gigantesca, muito tempo sem marcar, como eu disse para vocês, 1 ano e 8 meses, o último gol dele foi lá em janeiro de 2020, vitória do Santos por 2-0 contra a Inter de Limeira, e ele quase, inclusive chegou a ficar bem perto de aposentar, porque em outubro do ano passado ele pegou Covid e também teve uma trombose venosa na perna direita e quase teve que parar de jogar futebol. Ele foi internado às pressas e só voltou mesmo a ter condições de jogo há um pouco mais do que 2 meses. Então esse processo de recuperação dele foi gigantesco e que inclusive é um jogador que surgiu bastante promissor aqui no Cruzeiro, no próprio Santa Cruz. Depois, quando saiu da Raposa, não teve mais aquele sucesso que já teve por aqui. Para você ter uma noção, ele saiu do Cruzeiro, as temporadas dele como profissional: 2017, 23 jogos, 4 gols; 2018, 55 jogos, 9 gols; 2019 ele tinha 11 partidas e 3 gols marcados, não estava tendo muitas chances. Então foi para o São Paulo, por lá 14 jogos, 1 gol. Ano passado pelo Santos, 14 jogos, também 2 gols. E nesse ano agora recuperando a forma física, foram 10 jogos até aqui e 1 gol marcado, voltando a marcar depois de muito tempo, né? Quase 2 anos. Então um cara que eu torço bastante, tem 25 anos de idade, uma identificação bem forte com o Cruzeiro e foi vendido lá para o São Paulo em 2019 por 13 bilhões de reais, um valor alto, foi quase o mesmo valor do Orejuela, mas o jogador que saiu do Cruzeiro foi para o São Paulo, não deu muito certo. Também vale ressaltar que ele foi pouquíssimo aproveitado por lá. E vocês, até pensando aí, daqui uns 1 ano, 2 anos, você acha que seria interessante a volta do Raniel para o Cruzeiro? Eu acho que ele é um jogador excelente, que daria muito certo aqui na Raposa, já que já teve bons momentos aqui com a camisa do Cruzeiro também, tá? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma onde eu falo no vídeo de ontem, né, a respeito de um bilionário lá da Arábia, ele que tem interesse de comprar um time no futebol brasileiro. Quais são as equipes mais bem estruturadas hoje de projeto de clube empresa? Será que o Cruzeiro teria chance? Além também do vídeo de ontem pela manhã que eu postei, aparecendo aqui também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!